Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, um unboxing das minhas compras da última promoção da Amazon, que foi a mega oferta. Mas antes de abrir cada uma dessas caixas, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Bom, eu vinha de alguns meses sem realizar muitas compras na Amazon, então eu aproveitei essa última promoção que rolou aí nos últimos 4 dias, se eu não me engano, e aproveitei para comprar alguns livros, alguns que eu estava querendo há bastante tempo, e eu acho que os preços em que eles estavam sendo vendidos, acho que compensou bastante. Eu decidi que seria a hora propícia para adquirir essas obras. Eu comprei mais livros, eu acho que eu comprei só um quadrinho, e aí vieram nessas duas caixas, essa aqui que está mais pesada, e nesse envelope que tem apenas dois livros. Bom, então começando pelo menor, que é essa caixa barra envelope, ela tem dois livros, então consegui tirar aqui. O primeiro deles é A Parede, que é publicado pela editora Todavia. Esse livro foi lançado recentemente. E do Alexandre Dumas, George, edição comentada dos clássicos da RAR. Abrindo, tirar o plástico dos livros, só para ver aí como está a edição de cada um deles. Clássicos da RAR é uma coleção barra editora, né, que vale muitíssimo a pena. Então, tá aqui o Georges, edição comentada, Clássicos da RAR. Eu nunca li nada do Alexandre Dumas, talvez, não que eu me lembre. Então, a diagramação é a diagramação padrão. Essa aqui, ela vem com alguns comentários ao longo das páginas e não é a edição Pocket da Zahar. Então, é um livro que eu com certeza vou colocar aí para ler no ano que vem. Então ele veio aqui com alguns amassadinhos, mas não tem problema. No início do século XIX, a Revolução Haitiana assombrava os senhores das colônias aterrorizados com a possibilidade de uma libertação negra se espalhar pelas Américas. De Paris, Alexandre Dumas sentia os ventos da insurreição que sopravam do Caribe e inspiravam pessoas sob grilhões em vários lugares do mundo. Descendente de africanos a quem via como irmãos de raça e amigos de cor, o célebre autor de clássicos como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo é também autor de Georges, romance abolicionista protagonizado por um orgulhoso mulato que sonha com um futuro de vingança e liberdade. Esse livro foi publicado em 1843 e aí a tradução e as notas do Jorge Bastos e a apresentação do Eric Martoni. Então essa super edição aí do Clássico Zahar. Agora, um livro da editora Todavia. Os livros da editora Todavia, o catálogo deles me chama muitíssima atenção, mas dificilmente esses livros eles acabam entrando em alguma promoção. Então, às vezes, os preços em eventos assim da Amazon focados em promoções, às vezes não são nem tão chamativos, mas se você consegue um desconto, eu acho muito interessante que você acabe adquirindo o livro. Então, essa edição super confortável, acho a capa desse livro muito bonito, aí é A Parede do Marlene Haushofer, acho que é isso. Então a capa é muito bonita, a diagramação é diagramação padrão da editora Todavia. Aqui um clássico contemporâneo sobre o tempo e o sentido da vida, conta com tradução da Sofia Mariucci e pós-fácil do James Wood. Ao acordar sozinha no chalé de caça onde estava hospedada nos Alpes austríacos, a narradora desse romance descobriu-se cercada por uma barreira invisível e intransponível. Do outro lado, o mundo parece petrificado, suspenso num misterioso estado de destruição imóvel e silenciosa. Sem acesso à civilização, ela precisa aprender a sobreviver em completa solidão, acompanhada apenas por um cachorro chamado Lince,
uma vaca que batiza de bela e uma gata. A certa altura de seu isolamento, põe-se a escrever um relato, o próprio romance que lemos, no qual narra o abandono gradual de sua identidade social e particularmente da ideia de feminilidade que a sociedade lhe impunha. A narradora de Haushofer ganha grande parte do romance se despindo de sua essência, observa James Wood no pós-fácil incluído nesta edição brasileira. A primeira coisa a ir embora é o exoesqueleto social de sua feminilidade. Então, me parece um livro muitíssimo interessante que vai entrar aí nas minhas próximas leituras, com certeza. Bom, agora seguindo para essa caixa que tem mais livros, então estou até aqui com a mensagem de pesado, mas aqui eu acho que tem um box, tem o único quadrinho que eu comprei, que é daquela coleção da Conrad HQs para Todos, e tem alguns livros bem interessantes aqui, e eu já queria há bastante tempo, na verdade. Então, eu não vou. O primeiro deles é o 15, da Raquel de Queiroz. Eu não tenho nenhum livro aqui na minha estante da Raquel de Queiroz, então eu acho que esse é um dos mais famosos da autora. Eu acho que tava um excelente preço. E aí eu resolvi adquirir. Então esse é publicado pela José Olímpio, que é um selo aí da editora Record, né? É uma editora que publica bastante livros bem importantes. Aqui a capa tem um alto relevo, a diagramação padrão da editora Record. Então é bem confortável. A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada, e atraiu os olhos de Chico Bento. Veio-lhe o ímpeto de brandi-la e ir a disputar a presa, mas foi o ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender a mão, faltou-lhe o ânimo. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e marchava para a casa cujo telhado vermelhava lá além. Então, em toda uma apresentação bem bonita, eu acho que é um clássico da literatura que, com certeza, eu quero ler o mais breve possível. Esse ano eu fiz o meu primeiro contato aí com o livro do Gabriel Garcia Marques, que foi 100 Anos de Solidão. Eu até comprei uma biografia do Gabriel Garcia Marques e tá aqui para ler. É um autor que com certeza eu quero ler ainda muitas coisas, mas eu acabei comprando aqui Crônica de uma Morte Anunciada. Eu acho que junto com 100 Anos de Solidão são livros que as pessoas acabam falando bem exaustivamente, então tenho muito interesse em ler essa obra. O narrador imediatamente sentencia: no dia em que matariam Santiago Nazar, levantou-se às 5h30 da manhã. Fatalidade e destino, o absurdo da existência humana, o que explica a tragédia que se abateu sobre o protagonista de Crônica de uma Morte Anunciada. Então, editora Record, diagramação padrão deles, então bem confortável. Eu achava que esse livro ele fosse um pouco menor, mas a diagramação ela é bem confortável e bem estendida, então dá a impressão de ser um livro mais grosso, mas segue aquele padrão de capa brochura de 100 Anos de Solidão, que também é bem bonito. Inclusive, eles lançaram recentemente uma versão desse livro 100 Anos de Solidão ilustrado. Tenho muito interesse em adquirir essa versão, apesar assim, de eu ter gostado de 100 Anos de Solidão, mas não é o livro da minha vida, então acho que com certeza em algum momento que tiver alguma promoção eu vou acabar comprando. O próximo livro ele é muito citado em um outro livro que eu vou deixar a capa aqui, que eu li. Eu não li ele completamente, eu tinha entrado em um clube de leitura e aí nesse livro falava-se muito desse livro, que é A Época da Inocência, da Edith Wharton. É a versão da Penguin. Então, esse livro eu já vi ele em promoção diversas vezes e aí dessa vez eu resolvi aproveitar antes que ele acabe esgotado. A sinopse: na velha Nova York de 1870, o jovem Newland Archer circula pelas rodas sociais, frequenta a ópera, as recepções promovidas pelas famílias
abastadas da cidade e reserva algum tempo para cumprir os rituais de seu noivado, com a irrepreensível May Welland. Com a chegada da condessa Ellen Oleska, no entanto, Archer entra em conflito com os valores de sua sociedade. A prima de sua noiva, que abandonara o marido na Europa, desperta nele uma paixão tão grande que desafia todas as certezas a respeito de seu futuro. Então, esse livro ele foi vencedor do Pulitzer em 1921, já foi adaptado para o cinema, e aí me interessou muitíssimo a forma com que esse livro é citado em outro livro, e aí com certeza eu quero ler ele. E agora, antes de mostrar o quadrinho, eu acho que um box, esse box na verdade em diversas oportunidades ele está em promoção, então para mim eu entendi isso como mais uma oportunidade de adquirir, que é o box da Alice Walker, que é publicado pela José Olímpio também, e aí traz os seus 3 principais livros, que eu estava mais interessado nesse, que é A Cor Púrpura, que eu acho, com certeza, é o livro mais famoso dela, O Templo dos Meus Familiares, e por último, O Segredo da Alegria. Então, é uma autora que eu não tinha nenhum livro dela aqui, mas eu agora tenho os 3, e aí quero com certeza encaixar, né, na verdade, em algum momento aí para ler. O box ele é bem bonito, mas confesso que estava mais interessado realmente no preço desses livros, que estava assim muito barato, e principalmente A Cor Púrpura, que inclusive tem uma edição de luxo nova. Eu quero muito fazer essa leitura porque é um clássico já da literatura, e aí faz muito sentido ler essa obra, e aí quem sabe continuar aí com os outros 2 livros. Por último, né, o que veio aqui nessa caixa foi o único quadrinho que eu comprei, que faz parte daqueles títulos que a editora Conrad lança, que é o HQ para Todos, que são quadrinhos mais acessíveis dentro do padrão da editora ou do próprio mercado, que aí é Iugoslávia 1992. Esse quadrinho tem um contexto histórico que muito me chama a atenção. Eu não vou mostrar aqui tudo, porque ele tem, eu acho que 36 páginas, então posso acabar entregando algum spoiler. Ele que é do Santoro e Martinez. Então, essas novas histórias comoventes de Rodolfo e Gonzalo Martinez são sobre correspondentes em busca da verdade e enfrentando o fato mais importante de todos. Não importa de que lado você esteja, em uma guerra você sempre acaba perdendo. Então, publicado aí pela editora Conrad, eu acho que vale muito a pena dar oportunidade para essas edições, que além de serem acessíveis, são quadrinhos com histórias bem interessantes. Então essas foram as minhas 9 aquisições aí do Mega Oferta, a promoção mais recente aí que a Amazon acabou fazendo. Estou bem contente aí com todas essas aquisições, e são leituras que eu com certeza vou querer fazer muito proximamente. Então devem sair aí nos meus vídeos de leituras com certeza até o meio do ano que vem, já que são obras que eu já estava querendo há bastante tempo. Então com certeza elas serão lidas. Então é isso, deixa aqui nos comentários quais foram os livros, quadrinhos e mangás que vocês também adquiriram nessa última promoção da Amazon. Reforçando os recados iniciais, tem vídeo aqui no canal toda quarta às 8 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar o conteúdo aqui do Recomendo Ler, que isso vai com certeza ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado aos novos inscritos e até o próximo vídeo.